o tema do evento é sobre trabalhadores e trabalhadoras no campo, como se adequar à legislação. Para falar sobre o tema de hoje, convidamos a consultora Ana Cristina Nobre. Ela é especialista em aspectos sociais para agricultura, clima e floresta. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, qual é a importância, dessa adequação? Para os trabalhadores, a você regularizar as condições de trabalho. Ela coloca os trabalhadores dentro de garantia de direitos sociais, e a gente pode colocar aí a aposentadoria, o recolhimento da aposentadoria, a garantia de uma remuneração que não seja inferior ao salário mínimo nacional, todo mundo que está regido dentro de uma relação de trabalho formal, ela vai ter que pelo menos receber o salário mínimo nacional ou o salário mínimo local, que são definidos pelos estados. A questão da proteção à saúde e integridade física, porque existem várias normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Enfim, a qualidade de vida. Para os produtores e os demais elos da cadeia da laranja, a gente atender a legislação diminui o risco de sofrer autuações, processos trabalhistas, prejuízos financeiros, reputacionais. Mas o que significa, então, atender a legislação trabalhista? Inicialmente, se a gente for levar ao pé da letra, significa formalizar essa relação de trabalho. Então, a assinatura da carteira de trabalho, que é um ato, e o estabelecimento de um contrato, ele vai garantir aos trabalhadores os direitos trabalhistas previstos na legislação brasileira. O salário não inferior ao salário mínimo, como eu falei, cobertura da Previdência Social, as licenças, FGTS, que é o Fundo de Garantia, férias, jornada de trabalho. Então, essa jornada provavelmente deverá estar dentro de uma jornada regular, com horas extras pagas, dentro de uma regularidade, regras de saúde e segurança, e etc. E aí eu trouxe aqui alguns temas, que reforçam aquelas considerações que eu fiz, que são temas sensíveis, que a gente encontra em muitas propriedades rurais, a contratação de safrista, o pessoal para o período da colheita, o transporte, obviamente, dentro da fazenda, mas fora da fazenda também, é um tema importante, as condições desse transporte, a jornada de trabalho, a gente tem oficialmente, a jornada no Brasil de 44 horas semanais, com a possibilidade de fazer mais 2 horas extras, limitadas a essas 2 horas extras, então, que devem ser remuneradas, mas também você pode ter situações onde você tem isso na convenção coletiva, um outro arranjo, mas, em geral, elas são remuneradas ou compensadas. E aí a parte de segurança, como eu falei, o fornecimento de equipamento de proteção individual, o uso e manuseio de agrotóxicos, também super importante, principalmente porque em algumas atividades existe um uso, em algumas etapas da produção, existe um uso desses produtos, então precisa ter os treinamentos que são previstos, regulares, o cuidado com o armazenamento desses produtos, todos os cuidados de fazer esse uso. A legislação prevê de áreas de descanso, a área para ter acesso, ao longo do trabalho, de ter acesso à água potável, água fresca, e isso é muito importante, a área para alimentação, para conservar, uma forma dele conservar a alimentação dele. E um ponto que eu trouxe aí é a questão da terceirização, Quando essa colheita, por exemplo, ou outras atividades, elas são terceirizadas. Quando eu contrato alguém, falo assim, isso é muito complicado para mim, eu vou chamar alguém para trabalhar na minha propriedade para fazer isso por mim, eu vou pagar esse valor para ela, e ela vai fazer tudo. Ela vai dar EPI, vai treinar, vou dizer lá para ela cumprir a legislação. Isso é permitido, a nossa legislação permite que isso seja feito, mas é um risco muito grande, se você não se atentar às condições de trabalho que estão sendo executadas dentro da sua propriedade. E aí eu trouxe aqui algumas recomendações, de como prevenir ou evitar esses riscos, por algumas coisas que a gente já falou.
E, assim, acho que um ponto fundamental é incluir o cuidado com as pessoas como parte da gestão da propriedade, né? Entender tudo isso como parte do negócio. Então, isso precisa estar previsto nos custos, nas planilhas, no planejamento de atividade. Se isso não for pensado e elaborado de uma maneira que a gente pense a gestão da propriedade, fica muito mais difícil atender, porque eu vou estar sempre apagando incêndio. Aí é super importante conhecer a legislação trabalhista aplicável em relação à contratação e também saúde e segurança. E é super importante procurar apoio em relação ao que tiver dúvida, né, sobre como atender. E por quê? Porque é um mundo de informação, tem uma rotina gigantesca, então e existem algumas alternativas, né? Consultar cooperativas, sindicatos de produtores, trabalhadores, contadores, né? Instituições do tipo Senar, Sebrae e organizações parceiras como Solidariedade está sendo, né, nesse processo com os produtores. Eu acho que pode ajudar bastante aí nesse processo. Eu gostaria de agradecer realmente a apresentação, agradecer o conteúdo que você trouxe para a gente, a disponibilidade que você teve aqui de estar fazendo a apresentação, né? E gostaria também, agora falando um pouco mais com os produtores, né? Gostaria de reforçar o convite para a pessoa que quer se manter atualizada sobre as boas práticas trabalhistas e outras boas práticas também na cultura da laranja, né? Que acesse a nossa plataforma do Citrus Conecta. A gente tem vários materiais diferentes, cartilhas, vídeos, e que tentam explicar de formas diferentes e transformar essa explicação do jeito mais fácil para o produtor, né?